Gado sem pasto, animais sem água, plantações perdidas. Um cenário que se tornou comum e que reflete os prejuízos de milhares de famílias que se dedicam à agricultura. Nos últimos 10 anos, o estado de Santa Catarina tem sido frequentemente afetado por estiagens, principalmente nas regiões Oeste e Meio-Oeste. As consequências são diversas para a sociedade e para a economia. No ano de 2002, a falta de chuva reduziu em quase 10% a produção de grãos no estado, perdas de mais de 200 milhões de reais. Em 2004, a queda foi ainda maior, 16%. No ano seguinte, os prejuízos com a seca somaram 806 milhões de reais. Já em 2009, a estimativa de perda foi de 354 milhões. Entre as culturas mais atingidas, o feijão, o fumo, o milho e o leite. Mas segundo informações do Instituto CEPA da EPAGRE, este ainda é o pior momento vivido pelos agricultores. Entre 2011 e 2012, os dias sem chuva ultrapassaram a média histórica dos últimos 40 anos. O número de municípios do estado em situação de emergência chegou a 148. Não tenho dúvida nenhuma que nos últimos anos é a estiagem mais prolongada. E é bom que se diga ainda que ela não acabou, né? Porque nós temos ainda problemas em muitas propriedades, as prefeituras estão transportando água, né? E ainda perdura esse problema. Esta última safra ficou devendo em média R$10 mil por família rural. A região do extremo oeste foi a mais afetada. Ela causou muita dificuldade até não ter onde ir buscar água. Rios tradicionais, rios que nunca tiveram problema de volume de água, simplesmente ficaram inviáveis de buscar água lá. Tinha dificuldade de alguns rios até ter dias alternados para poder armazenar um pouco de água. Então, realmente foi uma das piores, e está sendo, porque hoje ainda nós não temos os rios totalmente recuperados, as vertentes, as nascentes recuperadas, né? Hoje a paisagem já é um pouco mais diferente por aqui, mas as famílias ainda sofrem com os impactos da última estiagem. Os prejuízos foram maiores nas safras de grãos e na produção de leite, uma repercussão financeira de quase 800 milhões de reais. Sem pasto de qualidade, Janete e Atílio perderam 25 mil reais nos últimos meses. Os agricultores do município de Guaraciaba deixaram de produzir 200 litros de leite por dia. É seca, no caso, os animais comem mal, né? Sobra no coxo e a gente tem que acrescentar mais milho, no caso, porque falta energia. Se torna mais cara a produção do leite para a gente produzir, daí, no caso. Essa foi uma das piores para vocês? De todas que nós enfrentamos, sim, né? Essa já veio e deixou marca, né? Ela é pesada. E a gente ainda não está se recuperando totalmente. Por causa que agora, que pouco tempo começou essas umidades aí, a gente está tendo um pouco de pasto para os bicharedos aí. Perdas também para pai e filho. A família, que normalmente colhe 800 sacos de soja por safra, contabilizou apenas 300 sacos do grão. Essa foi a pior do que eu presenciei até agora, foi a pior. Também tiveram quebra de 60% na colheita do milho e 30% na produção de leite. Tudo pela falta de uma ferramenta que ajudasse a diminuir este impacto. Esse ano foi praticamente 3 secas, né? Porque veio uma, daí a gente pensava que ia dar uma safrinha mais ou menos, daí já deu mais uma. Agora até que eu acho que nem o Saul estava comentando ali, se prevenir, né, com água, com cisternas para amenizar pelo mínimo a parte de água. Nos últimos 10 anos, Santa Catarina presenciou pelo menos 8 episódios de estiagens. Os reflexos são progressivos e trazem à tona a necessidade de se pensar em uma solução. Como amenizar as perdas? É possível evitá-las? Este meteorologista explica por que a região é tão afetada e alerta. É preciso achar uma saída, pois o cenário não indica mudanças. Ela está numa região, justamente na região ali perto do Chaco, né, da região dos Andes, ali que está próximo também,
isso aí faz com que realmente a umidade não chegue àquela região. O que tem que acontecer é que as pessoas têm que saber utilizar essas informações e fazer suas programações em cima destas características. Por quê? Teremos período de estiagem, períodos secos, né, e teremos períodos mais chuvosos. Para alguns agricultores, o sofrimento já não é mais tão grande. As cisternas, tecnologia para a captação da água da chuva, vem amortecendo os prejuízos. Rude construiu a dele há 3 anos. Nesta última estiagem, a produção de leite não foi afetada. Trouxe que a gente tem o aviário, o gado, o aviário não para por causa do motivo que tu tem a água, né? E tu não depende de ninguém para tu continuar produzindo. Quando não tinha o reservatório, o agricultor dependia da prefeitura. As perdas eram de aproximadamente 40%. Às vezes podia entregar água, às vezes não, né? E animal não espera, né? Ele precisa de ter água, né? Essa cisterna armazena mais de 1 milhão de litros d'água, o suficiente para uns 6, 7 meses sem chuva. O problema é o preço. Ela custa em média uns R$40 mil, um valor que muitos agricultores não têm condições de pagar. A de Rude custou R$51 mil. Hoje, a água que escorre do telhado do aviário é captada pelas calhas e cai direto na cisterna. Tecnologia que ainda está longe do alcance de Paulino. O agricultor sente no bolso por não ter condições de construir uma cisterna. Dizer que eu tive um recurso para fazer uma cisterna, um poço artesiano, até hoje ninguém veio na minha propriedade e eu fui procurar e não consegui nada, por enquanto. Por enquanto não tem condições. Não, só se eu bancar com tudo, né? Mas como é que eu vou bancar com uma seca dessa, né? Sem recurso não tem como você melhorar, né? Estamos fazendo o possível aí para melhorar a propriedade um pouco. Sem água nessa última estiagem, a família perdeu o equivalente a R$75 mil. A renda-lucro mesmo da propriedade não existiu. A gente trabalhou o ano aí de graça, na verdade. Para o presidente da Organização das Cooperativas do Estado, além de novas tecnologias, a população precisa de uma outra postura e consciência para evitar tantas perdas. Quando chove normal, as pessoas esquecem a falta d'água. Então nós temos que colocar na cabeça dos produtores, em especial, que na hora da falta d'água é hora de construir a cisterna. É hora de se preocupar com a água. Porque depois, sim, depois ele esquece.